14, meus amados irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 14, faremos a exposição nessa noite do versículo 25 ao versículo de número 32, Lucas 14, do versículo 25 ao versículo de número 33, a igreja participará da leitura. Eu iniciarei com o versículo 25, os irmãos responderão com o versículo 26, e assim alternadamente faremos a leitura até o versículo de número 33. A palavra do Senhor assim nos diz: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse à igreja: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Ou qual é o rei que, indo para o combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amados irmãos, o que significa ser discípulo de Cristo? O que significa ser seguidor do Senhor Jesus? Eu creio que todos nós já ouvimos que nós somos discípulos, mas o ponto que eu gostaria hoje de refletir com a igreja é o seguinte: será que de fato temos a consciência real, verdadeira, do que significa ser discípulo de Jesus? Nós vamos orar, pedindo ao Senhor Deus que abra a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos compreender, à luz desse texto, o que verdadeiramente significa ser discípulo de Jesus. Pai, nós acabamos de ler as palavras proferidas pelo nosso amado e bondoso Salvador Cristo Jesus. As palavras do teu Filho, ó Pai, são penetrantes, são fortes, impactantes, sacodem, Senhor, a nossa alma e o nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a entender de fato o que significa ser discípulo do teu Filho, ó Pai. Que nós possamos compreender a responsabilidade, o preço que se paga, ó Deus, por dizer: sou discípulo do teu Filho Jesus, ó Pai. Livra-nos, Pai, livra-nos, ó Deus, de um cristianismo superficial, de um cristianismo periférico, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, viver a totalidade da tua palavra. Queremos verdadeiramente, Senhor, sermos teus discípulos. Mostra-nos, ó Pai, o que significa de fato esse compromisso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero destacar nessa noite aqui 4 aspectos daquilo que eu entendo à luz da palavra de nosso Senhor e Salvador, que significa verdadeiramente ser discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que o discípulo, se necessário for, se você puder anote isso, precisa estar disposto a renunciar à própria família. Vou repetir isso. O discípulo, se necessário for, deve estar pronto e preparado para renunciar à própria família. Eu fundamento essa verdade, meus amados irmãos, no versículo 26, por favor acompanhe na sua Bíblia,
palavra do Senhor assim nos diz: se alguém vem a mim e não aborrece, essa expressão parece-nos estranha, né? Aborrece, porque parece uma atitude de afronta, de desrespeito. Mas o que devemos entender com esse termo aborrece aqui, meus amados irmãos? Aquele que não está pronto para frustrar, decepcionar, amar menos. Muitos irmãos, até mesmo dentro dessa igreja, hoje pagam um preço pelo discipulado, por terem de fato decepcionado a expectativa de alguns pais, terem frustrado algumas expectativas que os pais tinham quanto a permanecer numa antiga religião. Mas alguns dos irmãos, até mesmo dessa igreja, entenderam de fato o que significa o discipulado e renunciaram mesmo, até essa questão do convívio familiar, por ouvir a voz de Cristo e seguir os passos de nosso Redentor. Eu sei que os laços familiares são fortes. Eu sou casado, eu tenho os meus filhos, e Deus sabe o quanto eu amo a minha família. Eu sou grato a Deus, e a maioria de vocês também tem esse mesmo privilégio, de ter a família que serve ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Mas o que Jesus nos mostra aqui, meus amados irmãos, que os laços que nos unem a Ele são superiores aos laços familiares. Eu vou repetir, você guarde essa frase. Os laços que nos unem a Cristo são superiores aos nossos laços familiares. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe discipulado sem sacrifício. Ser discípulo de Cristo Jesus é estar disposto a pagar um preço. No início do culto, nós lemos o texto lá de Mateus, capítulo 10, versículos 37 e 38. Mateus 10, 37 e 38, a palavra do Senhor lá nos diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como discípulos de Jesus, eu e você precisamos entender que o nosso amor a Jesus deve ser superior a qualquer coisa desse mundo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu espero que o Espírito Santo possa incomodá-lo nesse momento. Existe alguma coisa nesse mundo que você ame mais do que Cristo? Existe alguma coisa nesse mundo que lhe é mais preciosa do que Cristo Jesus? E aqui não é invenção minha e nem apelação da minha parte, mas são palavras do próprio Redentor, e vocês podem olhar em tela e ver o preço e o peso da palavra do Senhor. Ele nos diz que se amamos qualquer coisa mais do que Ele nesse mundo, não somos dignos dele. Eu sei que muitos querem Jesus como Salvador. Se eu perguntar aqui, e até para aqueles que estão em casa acompanhando essa mensagem, quem quer ir para o céu, quem quer ter a vida eterna, quem quer Jesus como Salvador, vamos levantar até as duas mãos. Mas o que eu e você precisamos entender que é impossível desassociar o Jesus Salvador do Jesus Senhor. Ele só se torna Salvador de quem entrega a sua vida a Ele, quem faz de Jesus o seu Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Se alguma coisa nesse mundo é mais preciosa para nós do que o próprio Jesus, nós não somos dignos dele. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que ser discípulo de Jesus é renunciar a si mesmo. Ser discípulo de Jesus é renunciar a si mesmo. E essa verdade, ela se torna estridente quando nós lemos o versículo de número 27, a palavra do Senhor assim nos diz: qualquer que não tomar a sua cruz
e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Há duas questões aqui que me chamam a atenção. A primeira é a questão de cruz. E cruz no cristianismo significa morte. Cruz no cristianismo significa sacrifício. Cruz no cristianismo significa anulação e humilhação. Não foi o que o nosso Redentor suportou? Pensemos o quanto ele foi humilhado naquela cruz. Não somente as dores dos pregos que o prendiam no Calvário, mas a dor da zombaria, da humilhação, que afligiam e angustiavam a alma do nosso Redentor. Não houve na face da terra um homem que foi tão humilhado quanto Cristo Jesus. A cruz significa anulação. Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, ele afirma que Cristo, ele esvaziou-se de toda a sua glória, anulou a sua glória, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. No Getsemane, nós temos ali um exemplo do Redentor já encarnado, como ele anula a si mesmo. Tomado por uma profunda angústia ali no Getsemane, o filho ora ao pai, porque necessitava mesmo falar com o pai, e ele diz: Pai, tudo te é possível, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Anulação de vontade. Renunciou à sua própria vontade. O filho, quando expressa ali: olha, pai, eu não quero. Era a vontade do filho, mas ele se submete à vontade do pai, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Não há o cristianismo sem esse sentimento de nos negar, de estar disposto a se humilhar, a ser achincalhado, zombado como o nosso Redentor foi. E o próprio Senhor Jesus, quando ele fala a nós que somos discípulos, ele diz: o discípulo não é maior do que o mestre. Se o mestre passou por tudo isso, o que há de esperarmos nós também da nossa caminhada como discípulos? Cruz é lugar de dor, de sofrimento e de renúncia. E o Senhor Jesus, ele diz: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, pague o preço, se humilhe, se anule. Segundo aspecto que eu chamo a atenção é que o discípulo não pode ir à frente do mestre. Ele chama para que nós possamos o quê? Segui-lo. E o que significa isso? Algo que muito me preocupa quando eu olho o cenário da igreja evangélica no Brasil, meus amados irmãos, me permitam aqui compartilhar dos meus temores, é um cristianismo criado por homens, um pseudo-cristianismo. O cristianismo que é vendido, que é ensinado, que é produzido, ultimamente nas igrejas evangélicas, não fala sobre dor, não fala sobre humilhação, não fala sobre renúncia, não confronta o homem nos seus pecados. O cristianismo hoje, que exalta o homem, é esse cristianismo que promete sucesso, riqueza, prosperidade, cura das enfermidades. Mas quando nós olhamos o que a palavra de Deus nos mostra, meus queridos, nós precisamos seguir a via dolorosa do nosso Redentor. E preparados, todos nós precisamos estar para sofrer assim como o nosso Senhor, ele também sofreu. Amados irmãos, o nosso mestre não promete vida fácil. Ele nunca nos enganou. Ele nos mostra que o caminho do discipulado é um caminho apertado, é um caminho cheio de pedras, é um caminho de lutas, de sofrimento, de renúncia, mas é gratificante porque a recompensa ela é certa, ela é garantida e ela é verdadeira.
E ninguém estará com o Mestre, ninguém chegará com o Mestre, ninguém há de adentrar os portões celestiais da grande Jerusalém divina, se não passar aqui, nesta vida, por este caminho de renúncia, de sofrimento, atrás do Mestre. Nós não podemos abraçar um falso evangelho, nós não podemos dar ouvidos a falsas vozes, nós precisamos seguir ali, atrás do Mestre, passo a passo, atrás do Mestre, ouvindo a voz do Mestre. Você já renunciou às suas próprias vontades? Quem governa o seu coração? Quem governa as suas escolhas? Quem de fato dirige a sua vida? Mais uma vez eu oro para que o Espírito Santo te incomode nessa noite, para que você possa ponderar sobre esses aspectos. Quando você toma uma decisão, quando você faz um negócio, quando você assume um compromisso, quando você chega em casa para falar com a sua família, para conviver com seus entes queridos, você tem consultado a Cristo? Você tem procurado imitá-lo? Você tem procurado ser uma cópia dele? A tendência, infelizmente, que temos é de seguirmos muitos padrões, entre aspas, alguns exemplos que aparecem na sociedade. Há um modelo que eu e você precisamos copiar. Há um exemplo só que eu e você precisamos seguir. Há um único homem que nós precisamos ser parecidos e semelhantes. É Cristo Jesus. E a pergunta que nós somos levados a fazer: o quanto de Cristo há em nós? O quanto Cristo tem sido visto em nossa vida? Eu gostaria que todos nós pudéssemos sair daqui com a seguinte oração: Senhor, que eu desapareça, que o meu eu suma, e que o Senhor apareça através de mim. Que o mundo veja o teu Filho, ó Pai, em minha vida. A terceira lição que nós aprendemos à luz desse texto é que o discipulado requer de nós uma avaliação de custo. Vou repetir isso. O discipulado requer de nós a avaliação de custo. Nós encontramos duas histórias que Jesus ele conta aqui, ou dois exemplos que ele conta. O primeiro é do construtor de torre. Nós encontramos aqui nos versículos 28 a 30, que diz o seguinte: pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A pergunta que nós somos levados a fazer aqui nesse texto: o que Jesus quis dizer com essa história? Qual o propósito de Jesus com essa narrativa, com essa parábola? Pois bem, meus amados irmãos, eu quero destacar aqui pelo menos duas questões importantes que eu vejo aqui. Primeiro, é que nós precisamos entender que o discípulo ele precisa de planejamento. A vida do servo do Senhor precisa de organização, precisa de metas. E é curioso porque isso vai justamente de encontro quanto a uma falsa teologia que é disseminada na igreja, de que a vida do cristão não precisa de organização, não precisa de planejamento, porque é o próprio Deus que conduz a sua vida. Por favor, entendam bem, eu creio na soberania de Deus, eu sei que a gente faz planos. Ontem, por exemplo, deixa eu permitir compartilhar a minha experiência. Eu tinha vários planos para o dia de ontem, eu acho que tanto eu quanto o pastor Gedair. Mas ontem fomos surpreendidos pela manhã com um funeral. Passamos praticamente quase o dia, né, pastor, envolvidos com isso. E ainda depois da saída
para o cemitério, eu tive que atender ainda mais 2 situações emergenciais. Então, o meu dia de planejamento ontem foi um fracasso. Mas eu quero dizer que isso não me exime da responsabilidade de ter uma vida organizada, de ter uma vida planejada. O planejamento, a organização apontam para a glória do nosso Senhor, que é Cristo Jesus. A gente precisa ser consciente, sim, que Deus ele pode mudar a nossa agenda, que Deus pode mudar o nosso plano, que o Senhor pode nos dar um dia diferente, como muitas vezes acontece a mim e a você. Mas isso não nos exime, meus amados irmãos, de termos uma vida planejada, organizada e calculada. Disciplina, organização, planejamento faz parte da vida do discípulo de Cristo. Talvez eu toque aqui em feridas, mas eu preciso trazer à igreja o que de fato é a definição do discipulado. É inadmissível, dentro da perspectiva do Senhor que nos chama, Cristo Jesus, que a nossa vida seja desorganizada, que a nossa vida seja uma bagunça. É inadmissível, dentro da perspectiva do discipulado, que a nossa vida financeira seja bagunçada, que assumamos compromissos financeiros que nós não possamos honrar, que venhamos por causa disso a contrair dívidas que nós não podemos quitar. É inadmissível na vida do cristão falta de planejamento, desonrar a sua palavra ou seu compromisso sem uma causa justa, que fique aqui gravado, sem uma causa justa. Mas é muito triste quando a gente ouve da boca de próprios membros da igreja: olha, com aquele irmão ou com aquela irmã eu nunca posso contar, porque ele diz que vem e não vem, ele firma comigo um acordo e não cumpre. É impossível um crescimento espiritual, meus amados irmãos, sem disciplina, sem organização. Lamentavelmente, muitos cristãos só pegam a Bíblia quando vêm para a igreja, quando porventura não perdem em casa a Bíblia, pois não sabem nem aonde deixaram. Crescimento espiritual se dá quando a gente tem organização, planejamento. A gente separa um tempo para a oração, a gente dedica um tempo para a leitura bíblica. Não dá para ser um crente de verdade, não dá para ser um discípulo autêntico com a vida bagunçada. E eu gostaria que você nessa noite pudesse avaliar como é que está a sua vida. Que nota você dá para a arrumação da sua vida, para a sua organização pessoal? Você pode sair daqui pensando: poxa, eu sou um discípulo organizado, a minha vida é planejada. Volto a insistir: planejamento, organização não nos isentam de estarmos submissos aos decretos divinos e à direção que Deus nos dá muitas vezes no nosso dia a dia. O outro aspecto que eu chamo a atenção aqui é que uma vez que a gente entra no discipulado, a gente não pode mais voltar para trás. O final aqui da narrativa que a gente viu do construtor aqui versículo 29 e 30, o Senhor Jesus ele chama a atenção sobre a possibilidade desse construtor começar a obra e não terminar, e por ele não terminar, vêm outras pessoas e acabam zombando dele. Preste bem atenção: uma vez que você se torna discípulo, discípulo você deve ser para sempre. Aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. E é tão interessante e é tão vívido o ensino de Jesus, porque provavelmente, talvez alguns de vocês já viram essa experiência, de pessoas que começaram na igreja, que disseram: não, eu sou um discípulo de Cristo, eu me tornei discípulo de Cristo, mas diante de algumas lutas, do preço do próprio discipulado, da renúncia ao sacrifício, essas pessoas disseram: bom, quer saber de uma coisa? Eu não sou mais discípulo. E aí alguns até acabam memeando, zombando dessa pessoa, dizendo: você não era crente? Você não ia na igreja e agora parou? Cadê a sua fé? Já passaram ou já viram situações como essa? Um discípulo autêntico, ele não envergonha o seu mestre.
Um discípulo autêntico, ele sabe que a sua jornada é uma viagem sem volta. Ele senta, ele calcula os riscos, ele planeja essa viagem e sabe que precisa completar esse seu caminho. Infelizmente hoje, a igreja evangélica brasileira é vergonha em muitos lugares, é motivo de zombaria, de chacota, por muitos que se disseram um dia discípulos de Jesus, mas simplesmente abandonaram o caminho. Quantos artistas, né? Pessoas famosas, ex-BBBs, ex-dançarinas, eis um monte de cantores, enfim, disseram, não, agora eu sou de Jesus, agora eu sou discípulo de Jesus. Mas quando se deparam com o preço do discipulado, com a renúncia que tem que se fazer, muitos desses acabam deixando o caminho e tornam-se vergonha para o nome do Senhor. Meu pedido a vocês que aqui estão e aos irmãos que estão acompanhando a transmissão dessa mensagem: se você um dia professou a fé em Cristo e você diz, eu sou discípulo, siga nesse caminho até o fim. Siga nessa jornada até o fim. Não pare pelo meio do caminho. A segunda figura que temos aqui é a figura do rei guerreiro, que aparece nos versículos, meus amados irmãos, 31 e 32. É esse rei que sai à guerra. E aqui, meus amados irmãos, uma lição importante que nós aprendemos com Jesus: vida cristã é um campo de batalha. Vida cristã é um campo de batalha. A maior parte dos pastores, dos líderes evangélicos, gosta de apresentar a igreja como hospital. Talvez até você já ouviu essa ilustração. A igreja é um hospital de almas, é um hospital para curar os feridos. E de fato a igreja, ela é um hospital, é um lugar de restauração, é um lugar de cura. Eu creio nessa imagem, sim. Mas curiosamente, se você fizer uma leitura atenta do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, você há de convir comigo que a imagem mais presente na vida do povo de Deus é o campo de batalha, é a guerra. E o que Jesus está nos ensinando com isso aqui? Que a vida cristã é batalha, é uma guerra. Muitas vezes os inimigos são os da própria casa, muitas vezes os nossos inimigos são aqueles que trabalham conosco, muitas vezes o inimigo surge dentro da própria igreja, lugar onde a gente não espera, mas muitas vezes o inimigo se levanta dentro da própria igreja. Mas o maior de todos os nossos inimigos somos nós mesmos, é a nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado. Vida cristã não é colônia de férias, não é parque de diversão, irmãos. Vida cristã é luta. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos chama a vestirmos da armadura da fé, para poder prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada como cristãos. E eu termino, amados irmãos, a mensagem dessa noite, apontando para vocês a quarta e última lição: não existe cristianismo sem a renúncia total de qualquer aquisição material. O versículo de número 33 diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós vimos, e propositalmente nós separamos alguns textos na liturgia, que de fato apontam para essa realidade. Depois do Senhor Jesus falar sobre a ruptura de relacionamentos, do negar-se a si mesmo, e de avaliar o custo do discipulado, o Senhor Jesus, ele termina essa narrativa, ele termina essa parábola aqui, com essa exortação. Eu e você precisamos estar dispostos, se necessário for, a renunciar
tudo, tudo por Jesus. Você estaria disposto a renunciar à sua liberdade por causa de Cristo? Irmãos nossos, hoje, estão presos por causa do Evangelho. Renunciaram à sua liberdade por causa do seu compromisso com Cristo Jesus. Você está disposto a renunciar até mesmo o convívio dos seus entes queridos e familiares por causa de Cristo? Nós somos um país que ainda goza liberdade, ainda goza liberdade. Mas quando consideramos a situação de outros países, de outros lugares, em que vários dos nossos irmãos não têm esse mesmo privilégio, será que nós estaríamos dispostos a viver um cristianismo autêntico e verdadeiro num lugar como este, de privação, de perseguição, aonde até mesmo as pessoas são privadas do convívio com os entes queridos? Estaríamos nós dispostos a perdermos nossa casa, nossos empregos, nosso carro, por causa de Cristo? Os nossos irmãos no passado, eles foram espoliados, perderam tudo que tinham. O Estado romano vinha e tomava tudo que eles possuíam. Por último, estamos dispostos a perder a própria vida por causa de Cristo? Estamos dispostos a morrer por causa de Cristo? Quem perder a sua vida por mim, este vai achá-la. Amados irmãos, que Deus nos livre de um cristianismo superficial. Que Deus nos livre de brincar de ser igreja. Que Deus nos livre de um cristianismo fingido, hipócrita, mas que o Senhor nos transforme a cada dia, fazendo com que cada um de nós sejamos verdadeiros discípulos. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos encerrar este culto cantando o hino 368.